Senhor Jesus, eu consagro a Ti agora essa transmissão, aonde vamos estudar a Tua palavra, vamos compartilhar conhecimento. Eu sei que o Senhor já ministrou no coração da Tua filha, eu peço que o Senhor use ela com autoridade e temor, para que ela compartilhe, Senhor, com a Tua igreja, o conhecimento, o estudo. Em nome de Jesus, nós queremos alimentar o nosso espírito através da Tua palavra. Toca nos lábios dela, Senhor, com fogo, com ousadia. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, encontre terra fértil e possa frutificar no tempo oportuno. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vou ler Neemias 7. Neemias 7. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns impostos no muro, outros em frente das suas casas. A lista dos exilados que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamanil, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. E esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de famílias e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172. De Cefatias, 372. De Ará, 652. De Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e Joabe, 2.818. De Elão, 1.254. De Zatu, 845. De Zacai, 760. De Binui, 648. De Bebai, 628, de Asgade, 2.322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2.067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Azum, 328, de Bezai, 324, de Arife, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet-Asmavete, 42, de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743, de Ramá e Gebá, 621, de Miqumas, 622, de Betel e Ai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, 1.254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lode, Adide e Ono, 721, de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família, de Jesuá, 973, de Imer, 1.052, de Pazur, 1.247, de Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74. Os cantores,
os descendentes de Asaf, 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queiroz, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel e Gaar, Reaías, Rezim e Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Besai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa e Arur, Bauslite, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nessias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaalá, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, e Azebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. Entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem É 435. E 6.720 quilos de ouro. Está travando, Cris? E, deixa eu ver mais para frente. Não, me perdi. E 320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Amém. Então, Neemias é um livro muito importante na minha vida. Ele faz parte muito do processo de conversão do Mauro na minha vida, né? No nosso processo aqui de conversão, porque quando o Mauro aceitou Jesus, o Espírito Santo ministrou meu coração, que ele era o muro e eu como se fosse Neemias, que Deus ia me usar para ajudar a reconstruir o muro dele. E hoje, quando eu fui ler Neemias 7, né, a gente passou por um processo, enfim, né, e Deus está nos trazendo algumas respostas, quando eu li aqui, depois que o muro foi reconstruído. Então, né, Deus tem falado muito comigo e sempre no livro de Neemias. Então, eu creio que é uma palavra do Senhor para nós essa noite, né? E eu fui pesquisar, então, um pouco sobre muros, sobre portas, e o que significa o muro, né? Por que a gente faz um muro? O muro, ele traz proteção, ele delimita territórios, ele garante segurança, ele proporciona privacidade e ele contém terras, para a terra, né, não desmoronar para outro local.
E para que servem as portas? Para controlar o acesso. As portas, ela permite ou bloqueia a entrada e saída de pessoas de um ambiente, fornece segurança e privacidade, e além de auxiliar no isolamento térmico e acústico. Então, o que Neemias tinha terminado? Os muros, eles tinham terminado de reconstruir os muros, e eles, terminando de reconstruir os muros, eles colocaram as portas. Então, por que reconstruir, né? Então, o Senhor nos traz para Ele para reconstruir algo em nós, que nós perdemos, né, na trajetória da nossa vida. Então, o que eu entendo? Que após a gente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente é imediatamente salvo. A salvação é imediata através da fé. Mas, após isso, começa o nosso processo de conversão. A gente começa a se converter a Deus, a ter um caráter transformado para ser igual a Jesus. O Senhor começa a trabalhar algumas coisas em nós. Então, esse processo de conversão, a gente pode dizer que Deus começa a reconstruir o nosso muro, né? Deus começa a reconstruir a nossa proteção, né? E como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, né? Tudo começou com a oração de Neemias, né? Quando a gente vê lá no capítulo 1, Neemias ora por Jerusalém, né? Então ele ora, aí depois o rei dá a permissão para ele ir reconstruir o muro, daí ele tem a provisão, ele tem o trabalho, ele tem o ataque, né? Os inimigos começam a atacar ele, mas Deus começa a forjar ele. Neemias permanece naquilo que Deus chamou ele para essa reconstrução, ele permanece no processo, ele precisa retirar entulhos de Jerusalém, e para fazer um muro novo, ele tem muito trabalho, ele limpa o espaço para reconstruir esse muro, e depois que ele constrói, ele não deixa os términos da construção, né? Que fica aqueles materiais que não foi usado. Então, Neemias, ele tira tudo, né? E ele coloca as portas. Então, é assim que Deus faz com nós. Ele começa a tirar os nossos entulhos, né? Ele quebra alguns tijolos velhos, ele tira alicerces que estão apodrecidos, e ele começa a tirar todo esse entulho, toda essa sujeira, né? O que significa isso? Práticas que nos afastavam de Deus, práticas carnais. Lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, fala sobre as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Aí diz ali, né? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí no final diz assim: eu os advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, por que Deus começa a fazer esse processo de reconstruir nossos muros, nosso processo de conversão, né? Para que a gente possa herdar o reino dos céus, para que a gente possa passar a eternidade com Jesus. Então, por isso que há todo esse processo. Não é fácil, é cansativo. Neemias cansou, Neemias, quem sabe, se entristeceu em alguns momentos, se decepcionou, se irou, né, quando não dava certo, mas é o processo que a gente precisa passar. E cada situação dessa tinha um propósito na vida de Neemias, né? Então, reconstruir esse muro, a reconstrução dos nossos muros é quando a gente diz sim para Jesus. Quando a gente diz sim, eu reconheço Jesus, eu aceito Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida, a gente está dizendo sim, Senhor, reconstrói os meus muros. E esse muro nos protege dos ataques satânicos, ele nos garante segurança e delimita o nosso território.
porque a gente é de Deus. Esse muro que Deus coloca ao nosso redor e reconstrói, mostra, não, nós somos de Deus. Nós somos sacerdócio real. Nós temos um pai, né? Nós não somos mais criaturas, nós somos filhos do rei. E esses muros nos trazem privacidade com Deus. Um acesso único ao Pai que foi dado por Jesus, né? Porque quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, né? Então a gente tem esse livre acesso a Deus. E esse muro nos traz essa privacidade, esse acesso ao Senhor. E ele não deixa que a terra que Deus nos deu caia, se perca. Porque o que é essa terra? Eu entendo que seja o nosso chamado, a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que o Senhor coloca ao nosso redor, o nosso ministério, tudo aquilo que o Senhor coloca é a nossa terra, porque Ele nos dá essa terra e depois Ele nos dá a semente para semear nessas terras, e cada terra é um tipo de semente. Na minha família eu vou semear algo, no meu ministério eu vou semear algo, no meu trabalho Deus vai me usar para semear algo. Então, a gente não pode deixar com que nossa terra se perca, por isso que Deus nos protege nesse muro, né? Então, ele traz essa segurança, né? De Deus em nossas vidas. E Neemias, após construir os muros, ele colocou as portas, né? Então, após o nosso muro estar pronto, chegou a hora de colocar as portas, que davam acesso né? Neemias colocou as portas que davam acesso na cidade de Jerusalém. E Deus vai fazer desse muro em nós e vai colocar as suas portas em nós. Só que daí cabe a nós uma decisão, um posicionamento, né? Afinal, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Para quem que eu vou abrir essa porta? Para quem que eu vou precisar fechar essa porta? Quem que vai ter acesso à minha vida, né? Porque esse livre-arbítrio que Deus nos dá, eu até peguei alguns versículos pontuais aqui, não vou ler eles inteiros, mas para a gente ter essa ciência do livre-arbítrio que Deus nos dá. Deuteronômio 30:19 diz: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Vocês vão escolher a vida. Cabe a nós escolher. Josué 24:15. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a que serviram vossos pais, ou aos deuses que os serviram os amorreus, né? Daí lá no final diz assim, Josué diz, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente escolhe a quem servir, né? A gente é mais uma escolha nossa. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Mas eu preciso decidir abrir a porta. É uma decisão minha. Então, Deus deu esse livre-arbítrio para nós, né? Então, nós vamos ter que começar a ter que decidir quem vai entrar na nossa vida, quem vai sair, quem tem acesso ao nosso coração, com quem eu vou me aconselhar, né? Porque, assim, por exemplo, né, eu tenho algum pecado escondido, alguma prática errada que eu sei que me incomoda, e eu vou me aconselhar com alguém que não serve a Deus, que não conhece o Senhor, e que para a pessoa está tudo bem fazer isso. Porque eu sei que se eu for me aconselhar com a Cris, por exemplo, a Cris vai dizer, não, ó, isso diante do Senhor é errado. Uma hora a gente tinha que tomar uma decisão, semana retrasada, e nós poderíamos decidir fazer o errado, porque ninguém ia saber. Aí eu disse para ele, mas diante de Deus, o que é certo nós fazer? Ele, não, o certo é fazer isso. Eu disse, então, amém. Nós vamos fazer isso. Nem porque nós sabíamos que isso ia trazer uma dificuldade para nós, mas era o correto a fazer. Então, com quem que a gente vai se aconselhar? Para quem que a gente vai abrir essa porta do aconselhamento? Existem lugares em que acessávamos que não vamos mais poder entrar. Existem portas que a gente não vai mais poder abrir e entrar, para sentar em mesas que o Senhor não quer mais que a gente sente.
Nós precisamos fechar a porta para a iniquidade, né? A iniquidade é a falta de equidade, né? É uma ação injusta, uma maldade, é um desrespeito, é um ato contrário à imoralidade, né? É um errar sem se arrepender. A gente vai ter que começar, né? Porque o Espírito Santo incomoda a gente quando a gente faz algo errado. A gente peca todos os dias, né? A gente erra, mas o Espírito Santo incomoda a gente. E se a gente se arrepender, Deus nos perdoa com sua graça e misericórdia. Mas se a gente continuar a praticar esse mal, isso é a iniquidade, né? É errar sabendo que está fazendo errado, sabendo que está entristecendo a Deus, mas continua fazendo. Então, nós temos que fechar a porta para a iniquidade e abrir essa porta para o perdão, para a cura, para a transformação de caráter, de ações e de pensamentos. Né? Falar é tão fácil, né? Mas a gente viver isso, às vezes, é difícil, né? Então, é uma decisão que só se a gente estiver em Deus, protegida pelos muros do Senhor, é que a gente consegue ter essas ações, essas atitudes e essa transformação real e genuína em Deus. Então, a porta de Deus nos leva a um momento de solitude, né? Que é uma escolha de a gente se autoconhecer, é uma pausa voluntária que a gente consegue ter um tempo com Deus, né? Então, essa solitude é necessário para a gente conhecer e a gente se autoexaminar e conversar com Deus, né? É um descanso em Deus, né? Necessário para a gente conseguir seguir em frente nesse processo de transformação. E a porta nos leva para o secreto com Deus, né? Então, ali, quando eu pesquisei, né, para que serve a porta, ela diz que a porta serve para silenciar, né, as vozes, silenciar o barulho. Então, é um tempo, quando a gente fecha a porta no nosso quarto, lá em Mateus 6:6 diz, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta no secreto e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, esse fechar a porta para o secreto com Deus silencia outras vozes. E a gente começa a conhecer a voz de Deus. Né? Aquela coisa que a gente às vezes fica na dúvida, não, isso é coisa da minha cabeça, não. Começa a ficar mais nítido, cada vez mais nítida a voz de Deus. A gente começa a ter esse reconhecimento da voz do Senhor. Né? Então, a gente começa a ter uma vida extraordinária no nosso ordinário com Deus, né? Então, isso nos leva à intimidade, à unção, à transformação e a uma conversão em Deus. A gente sabe que vai ter lutas, a gente sabe que vai ter aflições, né? Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. Então, a gente sabe que a gente vai passar por esses processos, mas que ao mesmo tempo, se a gente permanecer em Deus, dentro dos muros que Deus reconstruiu na gente, abrindo e fechando a porta conforme Deus quer, a nossa vitória é certa. Então, os muros estavam prontos, as portas estavam colocadas, chegou a hora de viver o mais profundo em Deus. Porque ele diz que as cidades estavam vazias, a cidade era enorme e estava vazia, né? E que as casas ainda precisavam ser reconstruídas. Então, o que Deus deu ali? Deus direcionou Neemias, né? Ele enviou porteiros, ele enviou cantores e levitas. Então, o que eu entendo? Os porteiros são protetores. Cantores são adoradores e os levitas são responsáveis pela manutenção do templo. Então, quando começa esse processo na gente, Deus começa a conectar-nos a pessoas, né? Deus não une pessoas, né? Une propósitos, né? Então, começam essas conexões. Deus começa a mudar, às vezes, nós de mesas, no sentido assim, Deus nos aproxima de algum grupo de pessoa, Deus nos aproxima a uma pessoa específica, como casal, Deus nos une a casais específicos,
E cada um vai ter um papel na nossa vida, né? Porque Deus manda isso para proteger a nossa cidade, né? Ele vai começar a reconstruir a nossa cidade agora. Então, através da proteção, né, que são os porteiros, para nos levar à adoração a Deus, palavras, adorar a Deus através de palavras, de canções, de uma vida de adoração e santificação, e vai nos trazer os levitas, para que nosso muro e nossa cidade não seja abandonada, né? Porque o trabalho dos levitas era, né, lá quando eles construíram o tabernáculo, os levitas eram responsáveis por desmanchar o tabernáculo, levar até outro local e montar de novo, né? Então, eles faziam esse serviço, né? Então, eu entendo que os levitas na nossa vida, eles né, servem para isso também, para não nos deixar, nós não abandonarmos também a Deus, né? Para nós não abandonarmos aquilo que Deus construiu em nossa vida e aquilo que Deus vai construir ainda, sabe? São pessoas específicas que às vezes Deus mostra uma direção da nossa vida para essas pessoas, para que a gente se fortaleça mais em Deus. São pessoas que Deus usa às vezes para colocar o nosso alicerce mais firme, para não nos afastarmos da presença de Deus, né? Para sermos lapidados, forjados e alicerçados na rocha que é Cristo. A nossa transformação será para sermos comandantes de uma fortaleza. A nossa vida, a nossa família é a nossa fortaleza. Como Deus disse ali, como Ananias. Então, Deus, ele nos quer como Ananias, um homem íntegro, temente a Deus. Ali diz mais do que a maioria dos homens. Então, é isso que Deus quer. É isso que Deus procura em nós. Um coração puro, um coração temente a Deus e íntegro diante do Senhor. Ali no versículo 3 diz, né, que ele fala sobre as portas as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. Não abrir a porta enquanto o sol não estiver alto. O que eu entendi? Assim, que enquanto o sol não estiver alto, ainda é escuro. A escuridão pertence a Satanás. Nós, filhos de Deus, somos luz do mundo. Então, a gente não deve abrir o nosso coração para quem não é luz. Quem não conhece a Cristo, quem não tem uma vida de intimidade com Deus, não deve saber o que o Senhor está ministrando no nosso coração. A gente tem que ter esse cuidado, esse zelo. E ali diz que quando tudo, né, que não era, e quando eles terminassem o serviço, era para eles fecharem e trancarem as portas. Então, quando tudo vai bem, quando não está tudo encaminhando bem, agora eu posso dar uma descansada. Cuidado para quem você conta as bênçãos que o Senhor tem te dado. Cuidado para quem você conta os projetos que Deus tem ministrado ao teu coração, né? Cuide, peça para Deus para quem falar. Peça para Deus para quem você deve compartilhar. Não é para qualquer pessoa. Às vezes, mesmo dentro da igreja, a gente precisa cuidar. Eu sei que a gente se empolga e eu sou bem falante e já perdi muitas bênçãos por falar demais e aprendi. A gente precisa cuidar. Assim, porque senão Deus vai silenciar nós de uma forma mais dolorosa para a gente entender que não é para falar, né? E ali também o Senhor fala que ele colocou, que Neemias colocou sentinelas. Deus também vai nos trazer sentinelas. Que esses sentinelas serão responsáveis, designados por Deus, para cuidar de áreas específicas de nossa vida. São intercessores, profetas, são pessoas que nos alertarão sobre perigos, sobre pecados, sobre sinais espirituais, sobre direções. Então, a gente tem que entender quem são os sentinelas que o Senhor tem colocado em cada tempo da nossa vida, né? Porque é o Senhor quem manda.
Porque às vezes o desejo da minha alma, da minha carne é um. Aí eu sei que se eu procurar aquela pessoa X, ela vai falar, não, é isso aí mesmo. Então eu vou intencionalmente naquela pessoa para dizer, não, ó, mas foi uma confirmação. Mas é aquela pessoa que o Senhor designou para ser teu sentinela nessa ocasião. Aí eu fiquei pensando assim, como que a gente vai discernir tudo isso? Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. É o que o Senhor nos ensina todos os dias, né? E agora o Senhor começa a povoar a nossa cidade, né? A nossa vida. Deus começa a reconstruir, quem sabe, porque Deus começa a reconstruir em Jerusalém as casas, né? Então Deus, quem sabe, começa a reconstruir na nossa cidade a casa da família, uma família às vezes distorcida, uma família que mora junto, mas está separada dentro de casa. Um está no quarto, outro está na sala, um está no celular, outro no videogame. Então, Deus começa a fazer essa reconstrução, essa união dentro de casa. Deus reconstrói casamento, Deus reconstrói maternidade, Deus reconstrói a casa das finanças, a casa dos sonhos, e Deus vai reconstruindo essas casas. E lá em Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais lhe será acrescentado. Então, eu entendo que todo esse processo de conversão, de construção de muro, de colocar a porta, de Deus começar a fazer esse processo na vida da gente, a gente é inclinado a esse caminho de buscar primeiro a Deus, ao reino dos céus. Porque se a gente buscar as coisas da terra, a gente não vai ser conforme Deus quer. E a gente vai se decepcionar com os nossos próprios desejos. E ali no versículo 5, o que Deus nos mostra, né? Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Porque aqui é o terceiro grupo. Aqui no livro de Neemias, é o terceiro grupo que está voltando do cativeiro, né? Então, ali Deus fala, né? Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Daí ali ele começa aquela lista ali que eu li para vocês. O que eu entendi com isso tudo? Que Deus, ele nos dá com abundância, ele nos dá com qualidade, mas ele é um Deus organizado, que tem alegria em nos prosperar. Então, ali, Deus começou a organizar tudo. E Deus, ele não tem problema em nos dar com abundância. E ele quer nos dar com qualidade. Ele quer nos dar uma vida próspera, não de qualquer jeito, né? Ele quer dar uma vida que a gente tenha qualidade de vida. E uma palavra muito forte que o Senhor falou comigo quando eu estava lendo, que Deus, ele vai restituir famílias. Às vezes, famílias que moram na mesma casa, não são casamentos separados, mas que Deus vai restituir a comunhão familiar. O Senhor levou o povo para o exílio babilônico para que eles soubessem que ele era Deus. Foi por isso que Deus permitiu que eles foram para esse exílio, para o cativeiro. Depois de se cumprir a palavra que Deus liberou sobre eles, o tempo de forja deles, o tempo de lapidação, de arrependimento, Deus nos levou de volta para a sua cidade, para Jerusalém. Às vezes, Deus nos afasta da nossa terra, muitos de nós não somos, né, naturais aqui de Navegantes. Então, Deus nos afasta, nos traz, né, para uma terra longínqua, nos leva a lugares para Ele trabalhar o nosso caráter, para que sejamos moldados, para termos experiências com Deus, para aprendermos, e quando o querer dele se cumpre, se manifesta em nossa vida, quando estamos prontos da maneira dele, quem sabe chegou o tempo de voltarmos para a nossa terra, para a nossa casa. Eu entendo que às vezes Deus tira esse tempo para nos amadurecer nele.
E Deus me lembrou da mulher samaritana, né? Quando a gente veio para Navegantes, Deus não permitiu nós voltarmos para Caçador nem para passear, acho que por mais de um ano. Surgiu a oportunidade de nós ir, eu orava a Deus e o Senhor dizia não. E não, e não, e não. E a vez que Deus permitiu nós irmos, eu estava indo no carro e Deus disse assim para mim: você foi a mulher samaritana naquele poço. E eu te achei, eu te encontrei, eu te dei a fonte de água viva. E agora, o que você vai fazer? Você sabe o que ela fez. Então, eu vejo que Deus, às vezes, ele tira nós, né, para nos aperfeiçoar, reconstruir os nossos muros, colocar portas novas, arrumar cada área da nossa vida, mas para a glória e honra do nome dele, para nós manifestar a glória dele aonde a gente for. Alguns, quem sabe, Deus leve de volta por um tempo, para um passeio na sua terra natal, mas pode ser que Deus não seja sobre nós, seja sobre os nossos filhos. Aonde que Deus vai levar os nossos filhos? Pode ser que Deus nos use na terra que ele nos trouxe para cumprir o ID na vida daqueles que estão à nossa volta. Então, como Deus reconstruiu nossos muros, Deus vai usar nós também para reconstruir outros muros. Eu acredito que sim, e que Navegantes é um lugar de transformação e onde Deus usa muita gente para conversão. E eu acredito que daqui para frente vai ser cada vez maior. Por isso que é muita diversidade, né, de pessoas de muitas cidades diferentes, muitas culturas diferentes, porque o Senhor tem algo específico para essa cidade. Por isso do aeroporto na nossa cidade, o aeroporto, o porto, né? Então, assim, glorificado seja o Senhor por essa cidade. Então, esse entendimento que a gente precisa ter. E lá no 64, e no versículo, lá no finalzinho, eu entendi ali, que alguns não conseguiram comprovar a identidade deles, então eles não puderam ser sacerdotes. Então, o que eu entendi? Que nós não podemos perder a nossa identidade em Deus. O que Cristo me faz ser? O que o sacrifício de Jesus me torna? Filha de Deus, filho de Deus. Quem Deus diz que eu sou? Sou filha amada, sou protegida. O que o Espírito Santo me conduz a ser? Então, isso que eu quero que a gente reflita hoje. Não podemos perder a nossa identidade. Porque se eu me perder nisso, até que eu prove para Deus que sou firmada nele, que eu sou o que ele diz que eu sou, que eu creio nisso, eu vou perder muitas bênçãos. Eles não podiam comer a comida que era oferecida ali no lugar santíssimo, né, para o Senhor, porque eles não tinham como provar a identidade deles. E ali no 70, eles tiveram muita provisão, né? Então, eu creio que onde Deus nos aponta, nos direciona, onde Deus nos leva, ele leva a provisão junto. E ele não deixa faltar nada. Então, a gente não precisa ter medo de se jogar assim para Deus e dizer: Senhor, reconstrói meus muros por trás, Senhor, as casas, reconstrói as casas dentro de mim. Cada área da minha vida é uma casa. Então, que o Senhor venha a nos completar, a nos reconstruir os muros, a colocar as portas e que a gente seja posicionado para saber o que é para nós fazermos em Deus. Então, foi esse o entendimento que eu tive e espero que eu tenha conseguido passar para vocês e que o Senhor venha a cuidar do nosso coração, colocar os tijolos que faltam para reconstruir os nossos muros e que a gente cuide das portas que Deus colocar em nossas vidas, né? Amém?
Vou orar, então. Senhor, meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós estamos reunidos aqui na sua presença. Quero te agradecer, Senhor, por esse momento, pelo que o Senhor ministrou aos nossos corações hoje. Senhor, cuida dos nossos muros, cuida das nossas portas, Pai. Povoa, sim, Senhor, o nosso coração com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, em nome de Jesus, que a gente esteja dispostos e disponíveis para fazer a sua boa obra. Nos reveste de toda a armadura do céu, Senhor. Nos afaste, Senhor, das obras da carne e evidencie os frutos do Espírito, Senhor, na nossa vida. Enche-nos, Senhor, da sua força, que nós agrade a Ti, Senhor, que sejamos filhos amados e amáveis, Pai. Eu consagro a Ti a nossa vida. Eu peço a Ti, Senhor, leva a nossa mente cativa a Ti. E que em cada um que escutou essa mensagem, Senhor, que seja, Senhor, feito na vida deles aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Que seja feita e cumprida a sua vontade em nome de Jesus. Amém.